Olá, vamos para a quarta aula então. Hoje a gente vai começar já nos cortes. Então, a partir da planta baixa, já pronta, com as rachuras, com os blocos das instalações sanitárias, né, hidráulicas, a gente parte para desenhar a segunda parte do projeto, que são os cortes. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, né, a diferença da planta baixa e a diferença com o corte. A planta baixa vai ser o desenho, né, um desenho técnico da futura construção que se dá a partir de um corte imaginário à altura de 1,5 m do piso. E os cortes, eles vão servir para mostrar os compartimentos internos de um projeto, né, à altura do peitoril. Os cortes vão servir para mostrar os compartimentos internos de um projeto, a altura do peitoril, né? O que é o peitoril? É aquela base onde ficam as janelas. E o tamanho das portas, entre outras informações que forem necessárias e que precisam aparecer no corte, pois elas não aparecem na planta baixa. Sem eles, seria impossível criar os projetos complementares e conseguir a aprovação do projeto legal lá na prefeitura. Então, existem dois tipos de corte na planta baixa. O que é o corte transversal da casa, tá? Que vai ser este corte aqui, ó. Vamos pensar na casa, um retângulo, né, compridinho. O corte transversal é como seria esse corte, né, feito na parte mais curta da casa, né? Então, ele vai passar aqui. E o corte longitudinal, então, para guardar qual que é o corte longitudinal, a gente pode pegar esse prefixo aqui da palavra, long, né, que é de longo. Então, a gente pega a parte, né, mais longa da casa. Então, o corte longitudinal, né, se faz neste sentido aqui, ó, do projeto da casa, né? Aqui a gente tem as casinhas desenhadas em perspectiva isométrica. E, normalmente, a gente faz, no mínimo, 2 cortes nos projetos. Então, sempre vão ter 2 cortes, no mínimo, certo? Um vai ser transversal e o outro vai ser longitudinal. Sempre. Isso é regra. Sempre existe pelo menos um corte transversal da nossa planta, do nosso projeto, e um corte longitudinal. Para quê? Para que a gente consiga entender melhor o projeto e colocar depois ele na vida real. Tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de passando o corte aqui, ó. Né, um corte aqui transversal. Né? Então eu vou ter este pedaço aqui da casa. E como que eu transformo isso lá no meu AutoCAD, né? Vou explicar para você daqui a pouco como que a gente coloca lá. Então, o que eu quero que você perceba aqui neste exemplo que eu tô colocando é que o corte, normalmente ele passa nas áreas molhadas, né? Então, a gente sempre faz cortes passando pelo banheiro, pela cozinha e pela área de serviço. Se tiver escada, vai ter um corte para representar a escada também. Se tiver rampa, também vai ter um corte para representar a rampa e mais detalhes que sejam necessários. Então, o corte serve para representar a altura da parede. Então, vamos ter aqui a cota, ó. E esta cota aqui serve para representar a altura da parede. Vai ter a cota para representar o peitoril. Então, aqui, ó, se a gente olhar aqui onde eu coloquei essa seta, né, ela tá apontando para a janela do banheiro. Então, aqui onde eu vou marcar de verde, né, seria o peitoril desta parede, né, que vai ser a base onde a gente coloca a janela do banheiro. Então, aqui a gente vai ter uma cota representando a altura deste peitoril, depois uma cota representando a altura da janela e depois a outra cota representando, né, o complemento aqui da janela até encostar na laje, tá? Temos também, né, vou circular de azul agora, as cotas de nível, que são essas cotinhas aqui, ó, que vão representar em que nível que estão as superfícies. Então, aqui, essa primeira cota da esquerda aqui é a cota 00,
né? Então, ela normalmente é a cota base, e a partir dela a gente vai somando cotas ou subtraindo cotas de acordo com o nível de cada superfície. Então, essa cota aqui, por exemplo, a segunda, tá mais, vamos supor que aqui tivesse 26. Então, quer dizer que a altura dela, em referência à cota 00, que seria a terra, né, tá 26 centímetros acima do solo. Então, aí assim por diante. A gente tem que colocar todas as cotas de nível quando acontece esse rebaixamento de chão, né, de superfície, ou a elevação dela. Também serve para representar a altura de portas, né? Aqui a gente tem uma altura de porta, né, para entrar no banheiro e o final dela. Também em corte a gente representa as vigas e as fundações, ó, que esta área aqui vai ser a área de fundação. Então, vamos lá para o passo a passo. Como é que a gente faz? Primeira coisa é definir a direção da linha de corte. Então, sempre vai existir, né? A gente vai olhar para a planta baixa e na planta baixa vai ter a direção da linha de corte que eu quero fazer o desenho. Então, o primeiro passo é definir quais são as paredes que vão receber esse corte. Depois, você deve se perguntar, né? Onde que eu coloco essa linha de corte na planta baixa? Então, coloquei aqui, ó, ela deve ficar nos locais que exigem maior detalhamento, que geralmente são banheiro, cozinha e área de serviço, né? Devido à presença de peças sanitárias, o projetista deve detalhar o posicionamento das peças nesses ambientes para orientar o projeto hidráulico. E aí a gente faz o traçado. Eu vou já daqui a pouco dar o exemplo lá no AutoCAD. Lembrando que após essa definição do traçado, vai ter uma linha composta de traços e pontos, né? Então a gente tem que colocar uma linha específica para representar o tracejado do corte. Então não é uma linha contínua, a gente coloca uma linha com traço, ponto, aonde vai passar o corte. E tem que desenhar também o símbolo nas pontas da direção do corte, né? Porque a direção para onde aponta a flecha, aqui, ó. A direção para onde aponta a flecha é onde será visualizado o corte. Então, aqui a gente tem um exemplo de corte, né? Aqui a gente coloca a letra que vai representar o corte. Então, se eu tiver vários cortes, vai ter o corte AA, o corte BB, corte, se tiver mais de 2 cortes, então vai seguindo. Corte CC, corte DD, corte EE. Então, eu coloco o nome aqui da linha de corte. E aqui, se necessário, né, se tiver mais de uma prancha, ou seja, mais de uma folha que vai ser impressa para poder entregar na prefeitura, a gente também coloca aqui o número da prancha, tá? Esses aqui são os diâmetros que normalmente a gente faz o desenho, né? 5 milímetros, 3 milímetros. Isso aqui é do texto, né? 5 milímetros é o texto, 3 milímetros os números. E o círculo aqui vai ter um diâmetro de 12 milímetros. Tá? Mas isso depois na planta baixa a gente joga e verifica se vai estar num tamanho ok. Então aqui eu tenho um exemplo da planta baixa com essas direções das linhas de cortes. Então essas linhas aqui, essa linha que eu tô pintando de azul aqui, ó, é uma linha de corte transversal e essa outra linha aqui é uma linha de corte longitudinal. Sempre vai existir no mínimo duas, então uma transversal e outra longitudinal. Ó, observe que aqui na linha de corte AA, a seta tá apontando para lá, né? Então significa que a gente tem que desenhar como se eu tivesse aqui, ó. Vou desenhar um ombinho aqui, né? Então eu tô olhando para essa direção, ó. Então se ele tivesse aqui, ó, é como se eu estivesse no terraço, né? Desenhar a pessoa aqui e eu estivesse olhando nessa direção. O que eu vou enxergar nessa linha de corte? A mesma coisa que na linha de corte BB. Então, a linha de corte BB está apontando para lá, ó. Então, é como se eu estivesse aqui na direita, né? Tá aqui a pessoa, estou eu aqui, e eu estou olhando nesta direção, ó. Né? Isso aqui não é uma seta, tá? Não vou até apagar ela. Então, como se eu estivesse olhando nesta direção aqui. E aí, o que eu enxergo através dessa linha, certo? Então, aqui eu tenho um outro exemplo, né, onde a gente tem uma escada.
Deixa eu pegar aqui o apontador onde a gente tem a escada. Então, nesse quesito aqui, ó, né, nesse tipo de planta, o ideal é passar a linha de corte transversal pegando uma parte da escada, porque ela é obrigada a aparecer quando existe, né? E aqui já tem um banheiro, ó. Tá vendo? Então, ela já fez aqui uma coisa muito boa, que foi pegar o banheiro, né? Opa, o banheiro aqui e a escada. Ótimo. Agora a linha AA, ó. Tá vendo aqui? Ela tá passando aqui no meio. Então, pelo sentido da seta aqui, eu consigo enxergar como que fica a escada, né? Olhando de frente aqui para a escada, ok? Eu acrescentaria uma outra coisa também. Uma outra linha de corte, né? Um outro corte que eu poderia chamar de CC, passando aqui, ó, uma linha longitudinal aqui, que eu vou até fazer aqui, ó, que eu poderia chamar de CC. Para quê? Para pegar esses banheiros na longitudinal, tá? Ficaria top aqui também. Então, aí depois que eu faço o traçado do corte, o próximo passo é começar o desenho do corte. Então, primeiro você sempre vai projetar a planta baixa, vai fazer a casa, né, projetar do jeito que você quer ou do jeito que o seu cliente vai querer. E aí, depois disso que você cria os cortes. Depois da planta completamente pronta. E aí, é começar a desenhar esse corte. Assim como na planta baixa, o corte deve começar com o desenho da linha de terra. Ou seja, com a superfície, né, do solo. É ali que você vai começar a desenhar o corte. Deve observar o comprimento de portas, janelas e elementos que estão na linha do corte e reproduzir esse novo desenho. Esse trabalho, eu até anotei aqui, ó. Esse trabalho exige muita observação, atenção e calma, tá? Para que não esqueça nenhum detalhe para ser representado no corte. Por quê? O corte, ele vai representar coisas que na planta baixa a gente não está enxergando. Então, aqui você vai ter que ter atenção e calma, tá? Nos cortes, só existem, isso aqui é um outro detalhe importante, cotas verticais. Nada de colocar cota na horizontal nos cortes, tá? Só cotas verticais e que possuem o algarismo do lado esquerdo. Por quê? Porque as cotas da horizontal já vai estar representada na planta baixa. Por isso que no corte a gente só coloca cotas verticais. É a frase que eu sempre digo. Evite colocar cotas desnecessárias. Se você coloca uma cota horizontal aqui no corte, ela está sendo desnecessária, né? Você está poluindo o teu trabalho. Por quê? Lá na planta baixa já vai ter uma cota que vai estar representando isso. Forros e lajes. Aqui é uma informação para você acrescentar na hora de desenhar o corte, né, que os forros são constituídos de lajes de concreto representadas de maneira similar ao contrapiso. Com espessura, então já fica aqui a espessura da laje, tá? Então essa laje aqui, ó, tem 10 centímetros, né? Sobre as paredes representam-se as vigas em concreto. Então, como pode observar aqui no desenho, aqui tá com rachura de concreto, tá? Então tem que acrescentar, em corte é obrigatório você colocar as rachuras de concreto na seção do corte, tá? Pode-se haver forro de madeira ou gesso, por exemplo, abaixo da laje ou sem a presença desta. Então, nesse exemplo aqui da direita, ó, tem um forrinho aqui, né, talvez de madeira, tá? Então, tem que, se tiver, pode ser representado. E esses forros serão representados por duas linhas finas paralelas com a espessura do forro. Então, aqui, né, tenho duas linhas finas que estão paralelas. A cobertura vai ter uma aula, que vai ser aula, de acordo com a minha programação, que vai ser aula 7, vai ser aula de cobertura, que eu vou ensinar a fazer o telhado. Então, para essa aula especificamente, a gente vai fazer uma cobertura de forma simplificada, apenas com os traços básicos do seu contorno ou com uma laje impermeabilizada, tá bom? Então, você pode fazer uma cobertura simples ou só uma laje impermeabilizada.
As fundações, ó, a gente tem uma viga baldrame, né, que é essa daqui, que aí ela vai ter uma rachura de concreto, ela vai estar interligada no contrapiso aqui da casa, e vai ter os blocos de concreto. Então, aqui existem duas maneiras que você pode desenhar a fundação. Né? Ou dessa forma, que são os blocos de concreto, ou colocar uma sapata de concreto. Não tem problema aqui, você pode escolher qualquer uma das duas, tá? Essas fundações são desenhadas em função dos materiais utilizados e da sua disposição geral, com dimensões aproximadas, se houver, pois seu detalhamento é a função do projeto estrutural. Como vocês ainda não têm projeto estrutural, né, vocês ainda não aprenderam estruturas, não vai ser obrigatório que vocês colocarem de acordo com o projeto estrutural. Então, por enquanto, desenha dessa forma mais simples, tá? O bloco de concreto ou a sapata de concreto. Quando você aprender a fazer cálculo estrutural, aí coloca o tamanho de acordo com o cálculo estrutural. Então, vamos lá para o AutoCAD. Então, aqui, ó, tem uma planta baixa aqui, né, que já tem os equipamentos hidráulicos, né, as rachuras. E aí, como que eu faço para colocar a linha de corte? Primeira coisa, venho aqui em propriedades de camada, crio uma nova camada que vai ser linha de corte. Eu vou colocar até de outra cor aqui. Colocar amarelo para ficar bem chamativo. Vou vir aqui, deixa eu aumentar um pouco. Venho aqui em tipos de linha, ó, dou 2 cliques. Lembrar de carregar todas as linhas aqui, principalmente a traço ponto, porque é ela que representa a linha de corte. Então, vou dar um OK aqui em cima da ISO 04W100. Que é a que eu quero carregar, ó. Né? Clique em cima dela aqui, seleciono ela e dou um OK. E aí eu vou observar aqui nas propriedades de camada que ela tá ativada, ó. Certo? Vou deixar ativada aqui também, ó. Vai ter a setinha verde aqui, representando a minha linha de camada. Ó, ela tá ativada aqui em cima, né? A minha camada linha de corte tá ativada. E agora, eu vou escolher aonde que eu vou colocar a minha linha de corte. Por exemplo, vou, né, como eu disse, eu tenho que passar ela nas áreas molhadas. Então, vai ter uma longitudinal e vai ter uma transversal. Então, vamos lá, linha. Vou passar uma aqui. Lembrando do F8 estar ligado, né? Se o F8 desligar, às vezes você vai deixar essa linha torta, ó. Você não vai ter a precisão de colocar a linha reta. Então, clica no F8 do teclado, né? Igual tá lá embaixo, ó. Lá embaixo na barra de comando, tá escrito lá, ó, ortogonal ativado. Então, tua linha ou ela vai estar sempre na horizontal ou sempre na vertical. Cliquei. Pronto, coloquei a primeira linha aqui. A segunda linha, onde eu quero representar, vai ser uma transversal. E eu posso colocar mais de uma, né? Pois tem uns 2 banheiros aqui que estão um pouquinho longe um do outro. Se eu quiser, eu posso até fazer mais de 2 cortes. Nesse caso aqui, eu vou querer colocar aqui, ó. Lembrando, outra coisa interessante aqui é, se eu quero representar o corte aqui do banheiro, mas tem mais casa aqui pra direita, igual neste caso, ó, eu tenho que fazer a linha toda. Ela tem que pegar de uma ponta da casa até a outra. Então, eu tenho que fazer a linha reta total. Certo? E agora eu vou, né, eu posso ou buscar na internet um bloquinho da seta pronta da linha de corte, né? Aquela setinha vai ter pronta na internet. Ou você pode desenhar, tá? Dá pra desenhar aqui também. Olha aqui, tá vendo? Eu escolhi a linha traço ponto. Se você achar que ela tá muito justinha, muito perto, você pode selecionar ela. Clicar com o botão direito, entrar aqui em propriedades, eu vou arrastar um tiquinho pra cá, e aqui, ó, escala, deixa eu aumentar aqui, escala do tipo de linha, eu consigo mudar essa escala aqui pra ela ficar ou mais pertinho ou mais longe, né, menor, vamos colocar 0,
0.005. Ó, se eu coloquei 0.005, olha como é que ela fica. Ficou pior, na minha opinião ficou pior. Então, eu vou pegar aqui, selecionar de novo, né, as duas linhas que eu quero mudar. E vou colocar 5 assim, ó. Agora, eu achei que já ficou mais visível, tá? Vou desenhar. Então, eu tinha mostrado lá no slide. É que o diâmetro que o pessoal usa para fazer o círculo aqui, quando desenha à mão, é 12 milímetros. Eu vou fazer com 12 milímetros aqui também, pra gente ver o espaço que vai ficar. Então, círculo, vou colocar aqui na ponta, né? F3 ligado para poder ter precisão do clique aqui na ponta. Então, se eu tô desenhando em metros, então vai ser 0.0 0. Quanto que era mesmo? Eu já até esqueci, minha cabeça tá ruim. 12, tá. Então, deixa eu clicar aqui de novo. 0.012. Ó. Achei que ficou bem pequenininho. Então, eu vou mudar o meu aqui. Eu vou colocar 0.12 para ficar melhor. Aí, acho que agora vai ficar mais visível. Né? Como aqui é um espaço aqui, eu deixei muita linha pra frente, ó, se eu quiser dar um clique aqui e colocar a linha mais perto. Eu vou mover aqui. Posso só copiar e colar, né? Ó, tá vendo? Eu tô passando o mouse aqui e não tá aparecendo o centro do círculo. Talvez ele não tá ativado aqui embaixo. Então, eu venho aqui embaixo. Ah, ele tá ativado sim. Centro geométrico eu vou ativar também. Vamos ver se agora ele aparece. Né? Tem aquele detalhezinho. Tá, o snap ativado. Ah lá, apareceu. Agora eu consigo conectar. Só que aqui, ó, tá vendo? Ele tá, né, traço ponto. Então, eu posso selecionar só os círculos e mudar só o tipo de linha deles. Eu venho aqui, ó, em tipo de linha, coloco por bloco. Ou eu posso colocar contínuo, né, que é a linha contínua. Certo? Vou clicar no aparar. E clico no aparar aqui também. E aí vem o detalhe, né? O lado que tem que ficar a seta, que é o lado de visualização. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu tô querendo representar, né? Se eu estiver olhando para a esquerda, né? A partir da linha aqui para a esquerda, eu vou conseguir representar no corte a janela. Se eu estiver olhando a partir da linha para a direita, eu vou ter que representar o vaso sanitário, a pia e essa porta que tá na minha diagonal. Mas, então, o que eu quero representar aqui mais é a parte da janela. Então, eu vou fazer daqui pra lá, a seta. Então, eu venho aqui. Ó, pego um triângulo, né? Clica aqui nessa opção para criar um polígono. Aqui embaixo, ó, ele vai pedir para você inserir o número de lados. Então, eu quero 3, né? Que eu quero fazer um triângulo. Especificar o centro. Vou clicar aqui. Ó, e vou aumentar. Eu posso fazer maior se eu quiser. Posso clicar aqui e arrastar para ficar maior. Ou eu posso fazer de novo, mas eu vou deixar assim. Vou só parar essas beiradinhas. Lembrando que o aparar eu clico no aparar, dou Enter e venho cortando o que eu quero cortar, tá? Aqui vai ser A, né? Vai ser o A, depois eu vou colocar o texto. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui no polígono, triângulo, 3 lados, dou Enter, acho o círculo aqui dentro, aí o centro, né?
E puxo aqui pra fora, né? Se eu quiser, eu posso puxar maior também. Pronto. Ó, aparar, Enter. Venho aparando. Mas lembrando, né? Você consegue achar na internet essa setinha já pronta também. Então, esse aqui eu quero que seja o AA. Então, vamos lá. Vou digitar A. E dou 2 cliques para fora. Meu texto tá muito grande. Vou vir aqui na aba anotação e vou ajustar aqui o tamanho do meu texto. Deixa eu ver. 2,5 vai ficar maior. Que a altura, ó, 0,2, eu vou deixar em 0,10. Dois e meio, padrão. Não salvou? Tamanho. Aqui tá 0,10. Definir como atual, fechar. E por que ele não quer ficar? Vou digitar aqui de novo. Eu vou digitar do lado de fora, depois eu arrasto e coloco lá dentro, tá? Aí, agora ficou 10, ó. Então, agora eu vou clicar aqui no meio, né? E, ó, desligo o F8, que aí eu consigo manobrar ele melhor pra colocar aqui dentro. Posso posicionar melhor ainda aqui. E ainda posso girar nessa letra. Posso rotacionar ela. Ó, aí eu deixo o F8 ligado para rotacionar só ortogonalmente. Isso. Eu venho, copio com Ctrl C. E vou colar ela aqui em cima. Vou pegar aqui no meio certinho. Pronto, ó, tá vendo? Fiz a linha, então, de corte AA. Agora que tá tudo pronto, você pode copiar também, para não precisar fazer de novo, ó. Né? Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V. E aí você pode colocar nas outras pontas. É só... Opa. Só vim aqui para rotacionar. Pega aqui no centro, ó. Rotaciona pro lado certo, ó. Lembrando que agora eu coloquei a seta para cima. Então, eu tenho que ficar olhando aqui, né, na minha linha de corte, se o que eu tô enxergando é o que eu quero representar, ó. Se eu tô colocando a seta para cima agora para fazer este corte aqui transversal, o que eu vou representar, né? Vou pegar a metade aqui da janela, o vaso sanitário, aqui, né, o tanque da área de serviço e a porta. Mas e se eu quiser representar pro lado de cá, né, pra baixo? Aí eu vou pegar a porta que vai pra cozinha e o lavado aqui, a piazinha do banheiro. Então, eu acho que eu quero representar a parte de baixo. Então, eu tenho que voltar aqui, clicar no rotacionar e girar para baixo. Então, eu vou vir aqui. Agora, já rotacionei, né? Eu vou clicar aqui no mover, pegar no centro. Desligar o F8 para conseguir conectar aqui certinho, ó. Aí que eu vou ter que parar de novo, né? Porque essa parte eu não tinha parado antes. Pronto, ó. E aí aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que só mudar de A para B. 2 cliques para fora. Deixa eu ajustar esse B aqui dentro certinho também. No meio aqui. Mesma coisa do lado de cá. Né? Dou zoom. Seleciono. Clico no rotacionar. Clico no meio. Ligo o F8 para ficar ortogonal. Seleciono novamente. Clico no mover aqui em cima. Pego o centro do círculo. Encaixo no centro aqui da linha. Né, na ponta da linha. Clico no aparar. Dou Enter. E clico nas beiradinhas. Pronto. E lembrando, trocar a letra, né? Que esse aqui já é outra linha de corte. Então, essa aqui é a B. 2 cliques para fora.
Centraliza a letra aqui bonitinho. Pronto, ó. Temos as duas linhas de corte perfeitamente colocada. Agora vamos para o detalhe importante, que é como que eu faço agora o corte, né? A dica que eu dou é: rotaciona, primeira coisa, dependendo do lado que tiver suas linhas de corte, rotaciona o projeto todo. Ó, selecionei tudo, cliquei no rotacionar, cliquei aqui, deixei o F8 ligado, né, para rotacionar de forma ortogonal. E vou rotacionar dessa forma. Por quê? Para que meu pontinho A fique apontado para cima. E aí, o que eu vou fazer? Crio uma nova camada, escrito cortes. Vou colocar aqui de branco. Dou o okzinho. E vou começar a puxar linhas a partir aqui da linha de corte, ó. Pra quê? Pra ser linhas... Ah, detalhe aqui também, ó. Quando eu criei a camada de corte, ele automaticamente já deixou aqui no tipo de linha aquele traçado ponto. E o corte eu desenho com traçado contínuo. Então, eu tenho que dar 2 cliques aqui no tipo de linha, vir no contínuos e tá ok. E aí, eu começo a puxar linhas auxiliares, ó. O F8 ligado. F8 tá ligado, bonitinho agora. Pra quê? Pra que essas linhas sejam as linhas que fique mais fácil eu saber aonde que ficam as paredes, né? Pra eu não ter que pegar as medidas lá. Eu só faço as linhas auxiliares aqui. Ó, clico aqui na interseção da linha de corte onde fica as paredes. Eu já vou praticamente desenhando ali. Depois é só fazer um traçado e aparar o que eu não quero. Ó. E aqui. Então, sempre faça linhas auxiliares para você saber onde que tá a delimitação de cada coisa. Aqui também, ó, tem a da janelinha, eu já vou até fazer, se quiser fazer de outra cor, para você saber que é a da janela, pode fazer também. Você pode colocar essas linhas em outra camada para depois apagar, para ficar mais fácil. Beleza, então... Por que que eu peguei aqui da janela e não peguei aqui na interseção, né? Todas as paredes eu peguei que tava na interseção da linha de corte. Mas como essa linha de corte, a direção de visualização é para cima, eu vou ver essa janela aqui do banheiro. Então eu tive que pegar a delimitação dela também. A mesma coisa aqui, né, na cozinha, eu vou, a partir desse corte, eu vou enxergar essa janela aqui, ó, ela tá na minha frente. Então, mesma coisa. Pegar a delimitação dela toda. Beleza. Agora, o que vai acontecer? Eu vou, né, como eu tinha falado no slide, eu tenho que fazer uma linha de superfície. Então, clica aqui em linha, ó. E vai ser a partir daqui que vai ser meu solo. Ok? Então, essa linha aqui vai ser meu solo. Já posso até aparar tudo que tá entre o solo aqui pra baixo, que ele já não vai me servir mais. Mas pode, se você quiser deixar pra ter a referência do que é a linha, pode deixar. Aí, vou medir aqui, né? Vou fazer essa casa. Eu tinha feito ela com 3 metros de altura. Então, já vou marcar aqui, ó. Pegar aqui do solo, subo 3 metros e corto aqui. Então, isso aqui tudo pra cima também eu posso aparar. Isso aqui também agora eu posso parar, porque essa linha aqui é a linha da última parede, né? E essa aqui é a linha da primeira, então aqui também eu posso parar. Então aqui dentro fica o meu corte.
Ok? Então, eu sei também que entre essa linha e essa linha é onde fica a janela. Então, eu já posso pegar essa linha como referência e, de acordo com o meu projeto, né, eu falei que o peitoril da janela, vamos supor que eu coloquei 1,60, né, 1,50, então 1,5 de altura, ó, e traço até aqui. Porque aí eu sei aonde que começa a janela. Então, aqui eu já posso aparar também. Enter. E corta aqui. E aqui. E aqui também eu corto. Né? Então, a janela é daqui pra cima. Se a minha janela lá tem 1 metro de altura, então eu coloco 1, dou Enter e fecho aqui também. É sempre assim, pra facilitar a nossa vida, a gente sempre passa uma linha reta, clica no aparar, ó, e vai aparando, ó. Certo? Então, aqui tá a janela, ó. Você pode ver que, como aqui na planta baixa, ó, o lado esquerdo tem mais parede do que do lado direito. Certo? Então, a janela tá aqui posicionada. Então, isto aqui agora era uma parede, né? Aqui. E aqui é o começo da outra janela, ó. Então, esta linha aqui é a outra janela que vem até aqui. Como é a janela de banheiro, provavelmente ela vai estar acima de 1,70 m. Então, vamos pegar aqui do solo, 1,7, sobe e corta. Se quiser até pôr vamos pôr 1,8 para ficar melhor ainda. 1,8. Opa, pegou torto ali, ó. Vou passar tudo aqui para ficar mais fácil. Aparar, Enter. E aqui eu apago. Agora vamos finalizar a janela aqui. Se eu quiser ela com 60 centímetros de altura, né? Clico aqui, subo 0,6. Passo tudo. Clique em aparar. Aparo aqui, aqui e aqui, que isso aqui são só linhas auxiliares, e essa aqui, né, que era o limite dela. Então, ó, já fiz onde que fica a janela. Vou voltar o zoom aqui pra você ver, ó, na mesma posição. Tá vendo aqui onde que fica o azulzinho, ó? Na mesma direção. E essa aqui é só parede mesmo, posso só deixar assim. A gente tinha falado também que a laje tem 10 centímetros de espessura. Então, essa linha aqui de cima, eu clico, faço um offset dela, né? Que é esse deslocamento aqui, ó. Então, clico. Lá na barra de comando pede para eu especificar a distância, então é 0,10. Dou Enter, né? E clico na linha e subo 10. Beleza. Então, aqui eu só vou subir para terminar de encaixar. Aqui também. Vou clicar aqui para encaixar. Ótimo. E aí, agora eu posso aparar isso aqui, ó, porque depois eu vou colocar concreto, né, para juntar as paredes. Então, eu vou aparar essas beiradinhas aqui. Certo? Ótimo. Beleza, agora eu tô olhando aqui o que mais vai precisar. Ah, aqui no final, ó, tá vendo? Aqui no final da linha, a gente tem uma janela. Então, a gente tem que representar ela aqui também nesta parede. Então, é uma janela de dormitório, né? Então, a gente pode colocar ela com o peitoril de 1,50. Então, linha. Clica aqui na beirada. 1,5, né? Para subir a altura. Por isso que é calma e observação nessa parte. Agora, eu vou subir aqui para representar a janela. Vou colocar 1 metro. Né? Isso vai depender, claro, da janela que você está querendo colocar. Às vezes, o cliente fala para você especificamente a janela que ele quer. Certo? Agora, eu vou achar o meio aqui para colocar a janela. Ó. E posso mudar a cor dessas linhas aqui para representar que aqui é a janela. Tá? Posso até colocar mais outras linhas aqui, ó, para mudar junto. Então, aqui. Essa aqui. Ó, aqui eu vou jogar essa linha aqui, essa linha maior tá sobrepondo. Então, eu vou clicar nela, clicar no botão direito, ordem de desenho e vou enviar para trás.
Pra quê? Pra que a linha menor esteja sobre ela. Ó. Aqui. Aqui. E aqui. Cliquei nessas linhas aqui, que essas aqui eu quero que elas sejam azuis da cor da planta baixa. Né? Então, eu vou clicar aqui em propriedades, clico no botão direito, propriedades, vim aqui, cor azul. Porque vai ficar mais fácil quando eu olhar no projeto, eu saber que ali é a janela. Mas essas aqui, tá vendo que o azul não ficou. Deixa eu trazer essa linha aqui pra frente agora. Vamos ver se ele vai... O certo vai ser eu cortar essa linha aqui de baixo. Vou dar uma esticadinha aqui na janela. Só pra eu poder aparar a linha branca, pra poder a linha azul sobrepor. Eu vou enviá-la pra trás aqui. Não, mas até que acho que deu um azul que já dá pra aparecer. Nem precisei cortar, não. Então, vou cortar aqui. Aí, ó. Então, quando eu olhar no meu corte e ver que tá azul, eu já sei que é a janela, porque na planta baixa as janelas também são azuis. Azuis. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. É selecionar onde é a janela. E mudar a cor para azul. Deixa agora eu analisar se na minha linha de corte tem alguma porta que passa por aqui. Não temos. Então é só isso mesmo. Né? Aí, o que mais que agora eu poderia acrescentar? O fogão aqui do lado, né? Aqui do lado esquerdo. A pia aqui no fundo, né? Perto da janela. Então você também pode ter a referência aqui, puxar a linha auxiliar para ter referência de colocar a janela, né? E desse lado aqui é isso mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Colocar a rachura do corte. Então, eu venho aqui em rachura. Procura a rachura de concreto, ó, que vai ser essa aqui, escrito Arquiconc. E clico aqui. Ela tá toda branca, então eu vou ter que ajustar a escala dela. Eu vou pôr 0.5, deixa eu ver como é que fica. Tá branca ainda, posso ajustar mais ainda, 0.05, deixa eu ver, tá branca ainda, 0.001. Não ficou. E aí você vai ajustando a escala até você achar um tanto que fica bom, hein? 0.001. Aí, ó, essa aqui ficou boa. Tá vendo como é que tá bonitinho? Aí aqui na janela, né, ele parou, tá certo? Aí você vai ter que colocar aqui também agora. Ótimo. Agora temos também que, né, como é área de serviço, temos aqui a rachura da área impermeável, né, que é vermelha. Então, vamos colocar a rachura vermelha. A gente pode até vir aqui, ó, nas rachuras, né? Selecionar ela, porque já é a rachura que tá na planta baixa. Clica aqui e seleciona a mesma rachura que você utilizar na planta baixa. Então, aqui nós temos uns quadradinhos. Deixa eu tentar achar a mesma rachura ali. Deixa eu ver qual foi. Este aqui. Então, coloquei, ó, tá ruim a escala. Agora eu vou pôr 1 pra ver como é que fica. 1 ficou muito grande, então 0.1, dou Enter. Aí o 0.1 já ficou jóia, ó. Clico aqui. E aqui é quarto, né? Nessa direita, então aqui no quarto não precisa, ó. Então sempre usa as linhas de referência pra você ter essa noção, ó. E, né, sempre desenhar do lado aqui, assim, desse jeito. Gira pra ficar na posição certa pra você desenhar. Olha que beleza. Agora aqui a gente tem que desenhar também o contrapiso, né? Então eu vou fazer um deslocamento. Posso fazer de 0.10 também. Dou Enter.
né? Coloca aqui pra baixo. Eu posso puxar aqui a viga pra juntar aqui. Ou já venho, mudo aqui, volto pra corte, né? E desenho aquelas viguinhas para depois poder colocar as coisinhas de concreto. Deixa eu puxar aqui um 0,44. Lembrando que aqui 0,40 eu vou pôr. Zero ponto 40. Lembrando que aqui a gente não tem uma medida exata ainda porque a gente não fez o projeto estrutural, ok? Aqui eu vou colocar o de concreto também. Deixa eu ajustar a escala, 0,001. Então, para ficar mais bonitinho aqui, eu podia até ter tirado, né, aparado. Olha aí que bonitinho. Né? E agora eu posso vir aqui e ajustar também, né, desenhar dentro da janela para ficar mais perfeitinho, né? Ó, vou selecionar toda a janela. Vou fazer o deslocamento da janela, melhor. 0,0203. Aí, clique em aparar. Ah, e se for um blindex, a gente pode colocar uma rachura que tem aqui. Pode ser essa aqui, por exemplo. Vamos ver. Acho que ficou meio grande. 0,8. Aí, ficou melhorzinho. E se quiser ainda colocar aqui na linha do meio, ó, uma divisão para mostrar que é uma janela mesmo, né? Lembra de colocar, né, na cor azul aqui. Ou se quiser criar uma camada também só para janela, só para porta, né? Fique à vontade, ó. Aqui tem os blocos aqui. Olha aí. Agora eu vou fazer a mesma coisa de cá, deslocamento. Aparar, enter. E vou colocar a rachurinha aqui para representar os vidros da janela. Eu posso clicar aqui para ajustar mais ainda, ó, 0,5. Né? Ok, ó, volta. Olha lá, que bacana. E aí agora, né, fazer as cotagens, né? Clico aqui no linear, lembrando aqui, ó, que sempre vai ser cotas verticais, né? Então, no caso aqui minhas cotas estão desconfiguradas, e aí eu tenho que configurar elas para colocar. E aí qual que vai ser a atividade, né, para fazer em casa? Vai ser fazer as linhas de cortes, né, e desenhar os cortes das áreas molhadas da planta baixa que você criou a partir das aulas anteriores. Então, ficamos por aqui na aula 4 e temos mais coisas para as aulas 5 e 6. Abraço!